depois eu deixei até ali uma palavrinha no grupo de mulheres virtuosas. E ali aí o pastor falando, eu falei, você vai falar da mulher paralítica? Eu falei, mas deixa que Deus, eu vou para ele, se ele falar, eu vou mudar a palavra. Eu falei, não, mas é Deus que sabe, né? Glórias a Deus, então eu vou estar deixando aqui dessa mulher, que ela tinha ali aquela doença ali, um fluxo, né? Todo mundo sabe dessa palavra, mas Deus me tocou para mim deixar ela nessa noite, glória a Deus. Então está escrito assim, dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, glórias a Deus, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-se a tua mão e ela viverá, glórias a Deus. E Jesus levantou-se e seguiu-se, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que já havia 12 anos, padecia ali de um fluxo de sangue, chegando, glórias a Deus, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, glórias a Deus, porque dizia consigo, se tu somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus voltando-se, vendo, e disse, tenha bom ânimo, a sua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Glórias a Deus. Pode os irmãos se assentar nessa noite. Aleluia, Jesus. Então, glórias a Deus. Essa palavra eu deixei ali um pouco ali na mensagem ali, no grupo de mulheres. Aí eu estava só estudando ali. Aí o pastor, aí talvez era eu que ia pregar no domingo. Eu falei, já que não vai ser, aí eu vou pregar quinta. Então, quinta-feira eu deixo lá na igreja uma breve reflexão para nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmão, você vê o tanto que Jesus, ele está falando, sabe? Falando de cura. Então, por isso que é um culto de cura e libertação. Então, desde o começo, os louvores, as oportunidades, as orações. Então, falamos de cura. Glórias a Deus. Então, aquela mulher, ela já tinha ali ido em todos os lugares, em todos, ela tinha gastado todo o seu dinheiro. Então, a única coisa que ela tinha que procurar mesmo, coisa não, o Todo-Poderoso que é Jesus. Então, ela andou ali, tinha aquela multidão. Então, ela rompeu aquela multidão, ela não parou. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ela rompeu a multidão, ela andou, ela teve um encontro com Jesus. Aleluia, Deus. Então, nessa noite não é diferente. Às vezes nós quer ter esse encontro, nós quer tocar em Jesus e existe a multidão. Glórias a Deus, aleluia. A multidão, irmão, é a multidão assim, da fé, do desânimo, da tristeza. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A fé que é pouca. Glórias a Deus, aí não tem aquele ânimo para poder tocar em Jesus. Glórias a Deus, e nessa noite eu quero estar deixando aqui para nós ter essa fé, para nós, glórias a Deus, tocar em Jesus, para nós receber a nossa cura, para nós receber o nosso milagre. É necessário nós tocar em Jesus. Essa mulher, ela tinha esses 12 anos, imagina, quando nós ficamos ali um pouco enfermos, às vezes nós até murmuramos, glórias a Deus, e ali, aleluia, Jesus. E essa mulher que ela esperou 12 anos para ela receber a cura dela. Olha só, 12 anos, irmão, é muito anos. Meu Deus, imagina. Ela ficou ali com aquela enfermidade, e o pior é que ninguém queria ficar ali perto. Ela estava ali desfalecida, e ela encontrou a cura. Ela teve ali coragem de ir até Jesus, de romper a barreira, de romper ali aquele impedimento, aleluia, aquela multidão que estava atrapalhando ela. E ela tocou, e quando ela tocou em Jesus, ele sentiu que saiu ali virtude do Senhor Jesus. Então é necessário, para nós receber a nossa cura, é necessário nós tocar em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quanto tempo que nós precisamos dessa cura? Irmão, não é só cura de doença, não. É cura da alma. É algo ali, glórias a Deus, que está atrapalhando o nosso crescimento. Aleluia, Jesus. Pode ser na vida sentimental, na vida financeira,
na vida também espiritual, pode ter algo travado ali, e nós até hoje não teve essa coragem para receber esse toque do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. E eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje, glória a Deus, nós vamos chegar em casa, falar assim: Senhor, eu não aceito isso mais na minha vida. Eu não aceito, glórias a Deus, esse impedimento. Eu não aceito, glórias a Deus, irmãos. Às vezes, sabe por quê que às vezes a gente tem algo assim conosco? É porque às vezes nós padecemos na beira do caminho. Nós não falamos assim: Senhor, eu não aceito. Senta aqui, Jesus, eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito isso na minha vida. Glórias a Deus, eu sou sua filha, eu sou seu filho. Eu sou trabalhador da tua obra. Eu sou adorador de Jesus. Eu trabalho na tua obra, então eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito isso na minha vida. Então nós temos que abrir a nossa boca, glórias a Deus, e falar que não aceita. Porque se nós travar a nossa boca, glórias a Deus, nós vamos ficar igual a mulher que o pastor falou, encurvada. Ficar ali 38 anos encurvados. Então, encurvadas. Então, é necessário nós abrir a nossa boca. Sabia? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E eu creio na palavra que está escrito aqui no Senhor. É necessário nós clamar ao Senhor. É necessário nós buscar esse Deus todo-poderoso. Mas eu sou prova viva. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Que, irmão, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé, sabia? É a fé. Se nós tiver fé, irmão, você vai ver o que é que Jesus, Ele faz sobre as nossas vidas. Eu sou prova viva, sabia? Eu sou prova viva, porque quando nós ajoelhamos, quando nós entregamos algo para o Senhor, glórias a Deus, para o homem não, para Deus, irmão, só se nós não quiséssemos, para o milagre, a cura está na nossa frente, mas nós ficamos com a mente tampada, com os olhos tampados. E sabe o que é que coloca isso? O inimigo coloca isso sobre as nossas vidas. Sabia disso? Então nós temos que ser atentos para ouvir mesmo a voz de Deus. Glórias a Deus. Ouvir mesmo a voz do Espírito Santo de Deus. Ficar atento nas coisas do Senhor. Glórias a Deus. Orar mesmo. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluia, Jesus. Porque é Ele que dá a cura. Então essa mulher, ela se encontrava ali, glórias a Deus, esses 12 anos. E ela se prostrou. Olha, agora você vê o tanto que Jesus, glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olha, você vê o tanto que Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele já tinha enfrentado lá atrás. Em outros versículos, Jesus já tinha enfrentado ali aquele barco, aquela tempestade. E olha só como Jesus tem um poder. E ele enfrentou, ele saiu curando ali o paralítico. Glórias a Deus. Saiu curando ali aquele demoniado. Ele saiu curando tudo. Olha o tanto de obras que ele vinha fazendo. É ele, o poder estava nas mãos dele. Olha o tanto que ele vinha ali. Só que como ele era Deus, ele era Jesus, ele tinha todo esse poder. Ele já tinha enfrentado ali aquela tempestade, daquele barco, aqueles discípulos que não tinham fé também. Olha o tanto de coisa que ele tinha enfrentado. E aí chegou, e ele passando ali, e tinha essa multidão, sabe? Seguindo ele. Então essa multidão, essa mulher, ela queria receber ali o milagre dela. Ela não aguentava mais. Então, muitas vezes, nós, às vezes, chegamos, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Jesus, eu não aguento mais. E Deus, Ele está falando, espera um pouquinho, que está chegando a sua vitória. Espera um pouco, glórias a Deus. E às vezes, irmão, está bem na beira, assim, sabe? E aí nós faz um vacilo, e aí? Aí depois vamos lá para o começo da fila de novo. Isso é sério, sabia? Isso é sério. A minha pastora falava isso, eu achava isso uma bobeira, só que não é. Né? Não é. Porque eu não tinha assim, não tinha aquele vínculo assim de estar orando, de pedindo assim, discernimento de espírito para o Senhor, para abrir meu entendimento, a minha mente. E isso é verdade mesmo, glórias a Deus. Então essa mulher, ela não estava mais aguentando
tanto sofrimento. Glórias a Deus. Ela estava ali padecida, ela estava anêmica ali. Esse sofrimento muito grande. Então, quando ela tocou ali em Jesus, saiu ali virtude de Jesus, ele falou: alguém me tocou por trás. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E chegando por trás dele, e tocou ali na orla da veste. Glórias a Deus e Jesus. Porque dizia consigo: se tu também somente tocar as suas vestes, farei sã. Olha só, Deus, ele ficava sã quem tocava ali. Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Olha só, Jesus, ele olhou ali para ela e falou: sua fé te salvou. Foi a fé dela. Então saiu ali a virtude de Jesus, mas como aquela mulher tinha uma fé muito grande, ela tinha fé, então ela foi curada daquela grande enfermidade, irmão. Então você vê o tanto que Jesus, ele tem tanto poder ali nas mãos dele, até na veste dele. Você vê o tanto que Jesus, ele é maravilhoso nas nossas vidas. Então ali ela foi ali curada, foi ali restaurada. Glórias a Deus. Eu creio que aquela mulher ali teve uma alegria tão grande no coração dela, naquele tempo ali, e ali eu pensando, eu falei: meu Deus, que alegria, que ninguém queria nem ficar perto dela. Ela com essa enfermidade ali, havia ali 12 anos, ela procurou tantas coisas, gastou tudo que tinha, gastou seu dinheiro todo, procurou tantas coisas, e a única coisa que curou ela, foi Jesus. Foi ela ter o encontro com Jesus. E muitas vezes, para nós receber a nossa cura completa, é nós ter o encontro com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Isso é sério. Eu só fui receber a minha cura, o meu milagre, quando eu tive esse encontro com Jesus. Eu já tive, glórias a Deus. Eu tinha ali, mas era só para ir mesmo para a igreja. Mas ali, Jesus, eu recebi a minha cura. Ainda estou precisando ainda mais de cura, mas eu creio que cada dia nós vamos aprender a nós receber essa cura de completo. Glória a Deus. Então eu creio. Então Jesus também, glórias a Deus, e também tinha ali aquele chefe ali adorou, dizendo: a minha filha faleceu, e agora mesmo, mas vem e põe as tuas mãos. Olha só, tantas obras que Jesus, ele estava vindo, sabe? E ali aí ele colocou só as mãos, e aquela filha ali, ela viveu. Ela estava falecida, ela estava morta. Ela ressuscitou. Mas quem ressuscitou? Jesus. Porque ele tem um poder da cura. Glórias a Deus. Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva. Mas só basta nós querer. Glórias a Deus. Se nós não queremos, irmão, é muito complicado. Jesus, ele curar nossas vidas, sabia? Glórias a Deus. E por isso que eu gosto de ler essas passagens aqui que Jesus, ele curava antes. E eu falei: meu Deus, por que as pessoas hoje às vezes não têm fé que Jesus, ele cura? Jesus, ele abre portas. Jesus, ele faz tudo, irmão. Ele abre porta de concurso. Glórias a Deus. Ele faz isso. Só basta nós ter fé. Só basta nós colocar a nossa fé em prática. Glórias a Deus. Colocar nossa fé em prática. Que Jesus, ele faz todas as coisas. Só basta nós pedir para ele. Mas pedir, irmão, e também fazer as coisas dele com ordem e decência. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E eu creio que Jesus, e é necessário, sabe? Outras coisas também que Jesus, ele quer que nós faça, que está aqui na palavra dele. Só que é tão difícil, né? Glórias a Deus. Mas se nós esforçar um pouquinho, Jesus, ele se agrada. Glórias a Deus. Deus, ele fala, glórias a Deus, para nós buscar ele de todo o nosso coração. E também lá em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar, que as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. E essa palavra era difícil para entrar na minha cabeça. E eu falei: meu Deus do céu, como que eu vou largar meu trabalho, largar tudo? Aí Jesus, ele fala: tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E também eu estudei lá em Eclesiastes também 3. Tá isso, que tudo tem um tempo. Tempo de nascer, tempo de tudo. Tempo de chorar, tempo de se alegrar.
Glória, tem um tempo para tudo. Eu falando assim, Jesus amado, aí Deus falando, tem um tempo para tudo nas nossas vidas. E eu falei, Senhor, e muitas vezes nós arranjamos tempos para tudo, irmão. Isso é sério, sabia? Eu mesmo quando quero ali ver algo, rapidinho eu acho um tempo. Rapidinho, sabe? Eu estou pregando também para mim. Primeiramente, essa palavra vem cortar aqui. É rapidinho, eu acho um tempo. E eu falei, por que, Senhor, que as coisas de Deus eu deixo por último? E eu não posso. Senhor, eu vou me esforçar para mim fazer isso primeiro. Eu vou me esforçar, eu creio em nome de Jesus. E eu peço, irmão, para Deus todos os dias. Eu falei, Senhor, tudo tem um tempo de Deus na palavra dele. Então, primeiramente, igual eu estava lendo, buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas, elas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Eu creio. Aí eu leio. Irmão, mas é difícil. Não é fácil. Quem fala assim, eu busco primeiramente o reino de Deus. Eu não vou falar isso, porque se eu falar isso, eu estou mentindo. Que Deus, Ele conhece, sabia, o nosso coração. Eu vou buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas, elas vão se acrescentar na minha vida. Eu tento buscar primeiramente o reino de Deus, só que eu não vou falar assim, eu busco primeiro. E se eu falar, eu estou mentindo, né? Porque tem tantas coisas que Jesus, Ele tem, tantas coisas que tem a prioridade para Jesus e nós deixamos de lado. Isso é sério. Nós deixamos, vou fazer isso, vou fazer isso, depois que eu passo isso. E não é. Jesus, Ele quer primeiramente o reino dEle e as demais coisas serão acrescentadas. Glórias a Deus. Igual eu ia deixar a palavra ali. Eu falei, Senhor, eu vou fazer não sei o que. Depois eu deixo a palavra. Aí Deus me pegou. Eu falei assim, mas primeiramente você não tinha que deixar primeiro o versículo. Depois você vai fazer outras coisas. Eu fui fazer tudo depois que eu fui deixar a palavra. E eu fiz errado. Era para mim primeiramente deixar ali o primeiro de manhã ali a palavra, depois que eu ia fazer as outras coisas. Só que aí eu já errei. Por isso que a gente faz certinho mesmo as coisas só é Jesus. Ele é o único perfeito. Ele é o único perfeito e sem pecado. É Jesus. Porque nós somos falhos, nós somos ser humano. Então nós somos pecadores. Então é Jesus, é o único santo. Glórias a Deus, é o único perfeito. É Jesus. Glórias a Deus. Por isso que nós pregamos, mas primeiramente ela vem cortando aqui a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E eu pedindo ali para Deus força, pedindo para Jesus, eu falei, meu Deus, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer primeiramente as coisas do Senhor. Eu faço, mas não está ainda completo. Glórias a Deus, mas eu vou me esforçar. Primeiramente tudo que eu creio que Jesus, irmão, Ele tem, sabe? Ele tem coisas grandes no meio da igreja, sabia? Tem coisas grandes, eu vejo assim, com meus olhos espirituais, não com os olhos carnais. Ele tem coisas grandes no meio da igreja. Sabia? Tem coisas grandes, mas às vezes falta só um pouquinho, sabia? Um pouquinho de nada para, sabe? Para abrir assim, sabe? Meu Deus do céu, é muito forte. Para abrir assim tudo, sabia? E já estava esse impedimento na minha vida de meu esposo, sabia? Estava sem faltando nada. E Jesus abriu assim, sabe? Eu falei, meu Deus, que maravilha do Senhor. E eu creio, irmão, que Deus, Ele vai abrir portas de emprego. Jesus, Ele vai curar, que Ele cura. Ele cura. Jesus vai abrir também porta de concursos públicos. Vocês podem tomar posse. Glórias a Deus. Eu creio. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Que Jesus, Ele vai dar casas próprias também. Jesus, Ele vai curar aquele que você tem orado, que você tem pedido para Deus. Às vezes você chora. Meu Deus, tanto tempo que eu estou pedindo essa cura para essa pessoa, para esse meu filho, para essa minha filha. Por quê, Senhor? Irmão, você pode orar, não desista, porque na hora certa, Jesus, Ele vai curar. Eu não sei como, mas na hora certa, Deus, Ele vai resgatar. Eu creio. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Jesus, irmão, Ele cura. Nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Na palavra que está escrita aqui na Bíblia. Nós temos que crer. Nós temos que ler ela e falar, Jesus, eu acredito no Senhor. Eu acredito que Deus, Ele abre. Jesus, Ele quer o melhor. Glórias a Deus. Quem era eu, irmão? Só Deus mesmo. Eu era só a misericórdia, eu e meu esposo. E para hoje Deus nos colocar aqui, só o sangue mesmo que nós era. Glórias a Deus. Glórias a Deus, não vou nem falar o nome. A nossa casa era
uma casa assim muito bagunçada. Conta a casa que nós morávamos, conta a casa espiritual aqui, ó. Nosso templo era uma bagunça, sabia? E Jesus, ele nos pegou para nos curar a cada dia, para trabalhar dentro de nós. Aleluia, Jesus, igual o pastor falou, para nós não ter medo. Aleluia, eu confesso que eu já tive medo várias vezes, só que aí nós temos que romper esse medo. Igual o pastor pregou, foi quinta, pastor? Foi quinta, não foi? Do medo? Foi. Glórias a Deus. E ali, glórias a Deus. E Deus tirou nós daquele lamaçal. Aleluia, Jesus. Às vezes eu vejo umas coisas, glórias a Deus, ali de coisa assim mesmo, de coisa bem ruimzinha mesmo. Ruim, sabe? Aí até eu falo às vezes para os meninos, de pobreza mesmo assim, bem. Aí eu falo, sabia que eu já passei por isso tudo? Aí os meninos às vezes até sorriem, sabe? Hoje mesmo eu estava vendo, eu vi a mulher com um monte de... Vocês nem sabem o que é, eu acho que ninguém sabe, que ninguém morou na roça, um monte de lenha, sabe, na cabeça. Aí eu falando assim, eu ia falar pro Pedro, eu falei, não vou falar essa besteira, Pedro, eu já andei muito atrás da minha mãe com um monte aí caindo, sabe, descalço. Eu falei, eu já andei muito. Aí estava até escrito assim, o caminho da roça. Aí eu lembrei na hora, sabe? Lembrei que eu já passei, sabe, naquele lugar. Eu falei, meu Deus do céu. Claro que eu vou visitar naquele lugar, mas, gente, mas ali eu sofri. Aí esses dias eu falando para meus filhos, eu falei, olha, vocês sabiam que eu acordava 5 horas, 5h30? Pedro falou, para quê? Eu falei, para quê? Eu acordava para pegar feijão. E eles ficaram morrendo de rir, eles sorriam, mano. Pegar feijão. E para que cedo assim? Eu falei, porque se chegasse 7h30, tinha aqueles que picavam o monte, aqueles marimbondos, eles voavam no nosso cabelo. Então, eu tinha que acordar nesse horário, pior. Eu tenho um irmão que ele não ia comigo, eu ia só. Agora, você imagina o tanto livramento que Deus me deu. Tempo de pisar em quê? Em cobra, e Deus ali cuidando, sabia? Escuro, irmão, no meio do mato, você sozinha. Sabe quantos anos? 8 anos de idade. Vocês acreditam? E tempo de alguém pegar. Então Jesus, ele cuidou, ele estava ali cuidando de mim, que Deus, desde o ventre da nossa mãe, que Jesus, ele tinha uma obra. Jesus, ele estava cuidando de mim, cuidando ali de cobra me picar, e eu passei por esse deserto todo, muita batalha, muito sofrimento naquele lugar. E eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, Jesus, tem de misericórdia. Você vê que Jesus, eu nunca imaginei que eu vinha para esse lugar que era Brasília. Só que Jesus, ele me trouxe para cá. E eu falei, graças a Deus. Então, 8 anos de idade, eu fazia tudo para minha mãe. Fazia tudo, carregava água, fazia tudo. Na cabeça, tudo. Tudo eu acompanhava ela. E eu falando, Senhor, e esses jovens têm umas mordomias, tudo na mão, sabe? É tão bom, sabe? Leitinho na mão, tudo. Ai, eu não gosto disso. E eu falei, Jesus amado, eu falei, qualquer dia eu vou fazer uma comida que o Pedro não gosta, fazer esse... E tem gente que não tem, ele fala assim, mãe, eu não quero isso, eu vou comer ovo. Não quero. Gente, eu falei assim, meu Deus, eu chorava por um pedaço de carne, vocês acreditam? Chorava querendo, só que não tinha. E hoje eles têm tudo, eu não como isso, eu não gosto disso, eu não... Ah, fala sério. E Deus, todos aqui já passaram, né, pela dificuldade, mas graças a Deus, irmão, Deus colocou em, glórias a Deus, deu a vitória, tirou do deserto, porque Deus, ele tem maravilhas para o povo dele, sabia? Deus, ele sabia, desde o ventre da minha mãe, que Deus, ele preparou. Deus sabia que eu ia ter um esposo também. Deus preparou tudo, irmão, tudo. Graças a Deus, Deus preparou na minha vida. Glórias a Deus, ele preparou tudo. Glórias a Deus. E Deus também, ele usou muitos servos dele. Aleluia, Jesus. Ele usava ali, sabe? Só que nós tínhamos que colocar, irmão, nossa casa em ordem. Glórias a Deus. A minha casa era toda bagunçada. Aleluia, Jesus. Minha casa é espiritual. Só era misericórdia. Glórias a Deus. Mas ali, quando meu esposo recebia ali aquelas profecias, eu falava, meu Deus, será se vai se cumprir? Que esse será, porque eu não tinha fé. Mas pela misericórdia de Deus, Deus, ele se cumpriu. Sabe por quê? Porque ele tem misericórdia, que é por causa das ignorâncias nossas. E Deus falou, eles não sabiam de nada. Mas eu vou cumprir, eu vou fazer. Mas você acha que foi fácil de qualquer jeito? Não foi. Foi muita batalha, muita luta, muito vento, muita tempestade, muita busca. Mas Jesus deu a vitória. Glórias a Deus. Eu lembro antes ali de comprar aquela casa de irmão. Foi nós não éramos experientes, né?
foi ali um impedimento tão grande. Não sei por que eu estou falando de testemunho, irmão. Você não conta seus testemunhos antes de você estar com a sua vitória. Porque ali o pastor estava tão feliz que ele falou assim: já comprei minha casa própria, irmão. Pensa no embaraço. E no culto de domingo que estava, ó, pensa no embaraço que pregou. Ali foi o quê? 2 meses nós na peleja. Nós estávamos quase recebendo e travou tudo. Pensa. Falei, meu Deus, o que é isso, Jesus? Aí eu falei, meu Deus, eu já estava sem paciência. Eu falei, meu Deus, eu não e busquei. Engraçado, né? Quando quer coisa assim, você começa, não buscar. E ali eu falando, meu Deus, que embaraço é esse, Senhor? Aí depois nós fomos. Aí o pastor foi e falou, ó, não pode falar as coisas antes da hora. Tem que ter vigilância. E eu não entendia um ano ali de evangélico. E eu falei, meu Deus do céu, eu não sei de nada. Eu falei, é mesmo. Nós vamos falar só quando tiver com a chave na mão. Aí você vai falar seu testemunho. Não vamos falar mais antes, não. Vamos calar nossa boca. Irmão, isso é sério. Nós temos que estar já com a vitória na mão. Antes de você contar o testemunho, você tem que estar com a vitória na mão, com a chave. E eu falei, meu Deus do céu, que embaraço é esse? Que coisa é essa? Não é para nós, não. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, irmão, que eu passei na frente daquela casa, era uma casa da X, e eu falei, essa casa vai ser minha, em nome de Jesus. Eu estendi as minhas mãos para aquela casa e profetizei, eu falei, meu Deus, mesmo que ela está feia, mas Jesus vai dar condições para arrumar ela. Eu não sei como, mas Deus vai dar a condição de arrumar ela. Irmão, Deus deu, sabia? Mas foi pensa num embaraço. Mas Jesus ali, ó, depois o pastor vai falar direito. Deus, Ele fez coisas grandes. Quando Ele vendeu ali em Águas Lindas, que ele deu ali a primícia ali que Ele tirou, eu falei, não é para dar isso de jeito nenhum. Não é para dar esse tanto de dinheiro para o pastor, mas não vai mesmo. E nós vamos construir com o quê? Ele falou, Nilma, você não sabe de nada. Você não sabe de nada, que é eu e Deus aqui. Eu falei, meu Deus, como é que esse homem vai vender essa casa e dar os 10%? Eu falei, meu Deus. E eu falei, eu não vou dar os 10%, não, eu vou dar mais, uma oferta a mais. Eu falei, meu Deus. E eu falei, Jesus amado, pronto, nós vamos ficar nessa casa aqui o resto da vida da X, que ele deu o dinheiro todo para o homem. E ali eu não entendia, não sabia algo espiritual. Mas Deus foi tão maravilhoso, que esse dinheiro multiplicou, esse pouco que ficou, pensa. Eu não sei, sabe? Você acredita? Eu sei que não ficou devendo madeireira. E eu não sei como fez. Eu sei que Deus ali... E eu falei, Jesus amado, muito obrigada. E o salário é bem baixinho, o salário dele. E tinha que pagar esse pedreiro. E ele é chato, o pedreiro, é meu irmão. Tinha que dar ali o dinheiro ali, não era pouco, não. Toda sexta-feira tinha que dar ali o dinheiro na mão dele. E meu esposo ficou cansado, tão estressado. Toda hora ele ligava, tem isso aqui, tem um problema. E ele falou assim, nossa... E ele falava dos crentes. Falou, nossa, eu conheço um crente que é crente, viu? Eu falei, meu Deus, aquele é crente. Aquele é crente, calma. Eu falei assim, meu Deus. É porque ele ficava julgando que meu esposo novo convertido. E ele ficava me enchendo o saco, irritando ele. Aí ele falava assim, aquele é crente, ali é crente. Eu falei, meu Deus. E eu falei, Jesus, que prova é essa? Mas Deus, Ele honrou, irmão. Ele honrou por quê? Porque nós demos as primícias, em primeiro lugar. Deus, Ele conhece. Meu coração estava ali endurecido, mas o coração do pastor já estava mole. Ali ele sabia que ele tinha que tirar ali a parte de Deus. E eu estava ali, sabe? E Deus ali, irmão, graças a Deus, da outra casa que eu morava ali de aluguel, eu não levei, só levei minha cama e a geladeira. O carroceiro pegou tudo, sabe? Dei tudo. E eu falei, eu vou mudar para ela sem nada. Eu quero, em nome de Jesus, a gente vai comprar as coisas novas. As roupas ficavam na tábua. E eu sei que Deus começou ali mover, fazer o mover, sabe? E a gente comprou tudo, graças a Deus, pela honra e pela glória de Deus, né? E eu ali, ó, na peleja, trabalhando no serviço que eu não gostava. Mas Deus, eu tinha que trabalhar para ajudar, né? Mas eu trabalhei ali 5 anos no pesado. Pensa numa peleja. Mas sofri que eu entrava naquele banheiro ali, eu chorava. Eu falei, meu Deus, me tira daqui, Senhor. Por isso, quando eu estou ali naquela loja sentada, eu falo, meu Deus, eu estou com minhas costas doendo de ficar sentada. E ali eu falei, acho que Deus ouviu. Eu falei, Senhor, arruma um serviço para mim sentada, que eu não aguento mais. As meninas batiam no banheiro. O que você está fazendo aí? Irmão, chorando, sabe, pedindo, chorando. Tanta humilhação, sabe o que eu passei? O salário, ó, e humilhação. Mas não poderia sair porque tinha que ajudar. Tinha que ajudar na casa. Mas sofri naquele lugar. E com essas crianças pequenas, Pedro e a Suzane.
E eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas graças a Deus, quando eu saí daquele lugar, foi um impedimento muito grande na minha vida ali. Era briga demais quando eu estava ali com o pastor, mas as coisas assim se abriu na minha vida. Eu só louvo e glorifico Deus. Todos os dias eu agradeço a Ele pelas maravilhas, irmão. Mas aí você fala, é porque é bom? Não, que é bom mesmo é só Deus. Nós não somos bons, é Jesus que Ele é bom. Nós estamos aqui mesmo só pelas misericórdias de Deus. Que nós estamos de pé todos os dias. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, nessa noite, essa palavra que eu estava ali estudando, eu achei ela muito interessante. Eu falei, meu Deus, quantas vidas hoje se encontram sem receber a cura. Quantas vidas hoje se encontram, glórias, doente, irmão. Aí as pessoas pensam que é só doente de enfermidade. Não, doença da alma. Sabe? Quantas vidas se encontram ali querendo receber uma palavra de Deus. E às vezes, irmão, fica ali com a mente vazia. Só procurando ali coisas ali que agrada, sabia? Coisas ali que não edificam nada. Eu conheço vidas que até hoje eu tenho mais de 12 anos, 15 anos, está do mesmo jeito. Por quê, irmão? Porque não quer aprender a palavra de Deus. Fala, essa palavra é muito chata, não quero ouvir essas palavras aí não, de conserto. Palavra que é edificante para consertar nossas vidas. Glórias a Deus. Eu mesmo, todos os dias eu fico ali. Às vezes dá para me ouvir, sabe? O outro meu pastor. Porque é palavra, irmão. Sabe? Palavra assim que edifica. Palavra assim que, sabe? Ou você muda, ou você faz, não sei nem para onde você vai. Que é palavra mesmo que vai tocar na sua alma, sabe? Na sua alma. Que aí você vai falar, meu Deus do céu, eu estou errado nisso. E é bom, sabe? Ouvir, eu gosto de ouvir palavra dura. Que aí vai me curar. Aí eu vou aprender. Eu falei, meu Deus, eu estou errando nisso, isso. Eu tenho que ser diferente. Eu não quero ser assim, eu quero ser diferente. Então, essa mulher, ela tinha esse fluxo de sangue. Então, você imagina quanto tempo ela ficou naquele lugar. Você imagina quanto tempo, quanta dor que ela passou. Então, eu não sei qual enfermidade que nós estamos enfrentando. Mas nós podemos apresentar para Jesus. Tudo, irmão, você pode apresentar. Você pode fazer uma carta, glórias a Deus. Pode colocar debaixo do seu joelho e orar. E fazer propósito, irmão. Você pode fazer propósito com fé. Que Jesus, irmão, Ele faz. Só se nós não crer. Mas Jesus, Ele faz, sabia? Faz que eu sou prova viva. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu sou prova viva de grandes coisas, grandes curas que Jesus, Ele está fazendo na minha vida. E no meio da minha parentela. Glórias a Deus. Mas se a gente não querer a cura, como que Jesus, Ele vai atrás? Não, essa mulher, ela rompeu. Ela saiu ali, ó, caindo ali, doente. Mas ela encontrou a cura dela. E ela falou, somente se eu tocar, eu vou ser curada. Glórias a Deus. E quantas vidas que Jesus, Ele curou. Quantas coisas, quantos ventos, quantas tempestades Jesus passou. E Ele curou as vidas, colocou as pessoas ali de pé. Glórias a Deus. Aquele paralítico, ele andava ali. E ele ficou ali enfermo. E Jesus, Ele curou ele também. Toma sua cama e anda. Jesus, quando Ele dá ordem, só se nós não saber ouvir a voz dEle. Você pode ir. Quando Deus dá ordem, vá. Não fica parado, não. Eu aprendi uma coisa muito, muito boa, que, glórias a Deus, nós não podemos ficar parados, sabia? Nós não podemos parar no meio do caminho. Eu conheço tantas vidas que poderiam estar adorando, glorificando o nome de Jesus, agradecendo ao Senhor. Hoje aqui está parada, está parado, está com seu chamado travado. E por fora, irmão, está só a maravilha. E por dentro, porque não quer saber receber a cura. Eu quero ir para aquela igreja chata. Não tem nem muita gente. O que é que eu vou fazer lá? Pois é, não quer receber a cura. Não quer receber a cura. Mas Jesus, Ele está aqui hoje curando. Ele está transformando. Tudo nós temos que colocar nas mãos dEle. Que Ele cura. Glórias a Deus, aleluia. Meu filho também esses dias estava enfermo. Eu fiquei ali muito preocupada. Glórias a Deus, só que eu comecei a orar, eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, nós não aceitamos enfermidade, mas Jesus é que sabe, mas foi rapidinho, ele ficou bom. Quando falou de médico, ele deu um pulo ali,
Ficou ali não sei quanto tempo ali escondendo para não ir, mas graças a Deus que eu dei remédio para ele, mas através também do médico também, nós temos que pedir ajuda, claro, né? Nessa terra, mas eu pedi para Deus também curar ele, para Deus tirar essa febre, essa enfermidade. Eu falei, meu Deus, que isso aí também deve ser um vírus que está dando um monte de gente. E ele ficou bom, graças a Deus. Falei, meu Deus, tem culto quinta-feira, meu filho tem que estar bom para ele estar ali naquele som. Mas é Deus é que sabe. Então, se nós pedir para Deus, Ele faz coisas grandes. Igual lá em Mateus 7:7. Peça e lhes dará. Então, busquem e encontrará. Bate e a porta se abre. Olha só, se nós buscar, nós vamos encontrar. Glórias a Deus, aleluia. Se nós bater, a porta vai abrir. Então nós vamos ficar de braço cruzado? Claro que não. Nós vamos bater, que Jesus ele vai abrir a porta. Ele vai abrir. Mas é necessário nós buscar Ele de todo o nosso coração. Glórias a Deus e fazer mesmo a diferença. Amém? Então, nessa noite, eu quero já agradecer minha oportunidade. Foi essa palavra que Jesus tocou no meu coração para me deixar. E eu quero passar para o pastor estar dando as bênçãos apostólicas. Então, até domingo. E eu agradeço. E as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Glória a